Você já ouviu falar na reforma tributária? Você entende o que isso significa? Hoje, no quadro Seu Direito, eu recebo aqui ao meu lado o nosso convidado, Joaquim Caldas, que é advogado, para conversar com a gente exatamente sobre esse assunto, a reforma tributária e o que muda na sua cidade, o que muda para os municípios. Hoje a gente vai traduzir, tirar desse negócio aí do juridiquês e trazer, olha, não sei nem pronunciar a palavra, e trazer para o nosso linguajar, para a gente entender melhor como isso pode refletir na nossa vida, nas nossas cidades, no nosso país, a repercussão dessa reforma. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Revista. Bom dia a todos, nossos telespectadores do Revista. E é importante essa pauta da reforma tributária porque ela já começa a ser aplicada no próximo ano. Então, a verdade é que ela foi aprovada em 2023, foi regulamentada em 2024, ela passa por um período de transição até 2033, mas já em 2026, os municípios e as empresas passam a ter obrigações específicas, obrigações determinadas dentro da reforma tributária. Então, é importante esse nosso telespectador que trabalha numa prefeitura, que tem uma empresa, que tem uma microempresa, ele ficar atento para essas adequações já no próximo ano. Olha, e será que essa reforma tributária vai trazer mais asfalto para a cidade? Ou vai dificultar isso? Vai trazer mais facilidade para a vida do empreendedor ou não? E tudo isso a gente vai tirar essas dúvidas, esclarecer esse assunto aqui na nossa conversa. Para começar a nossa conversa, doutor, vamos explicar o que é essa reforma e quais os pontos mais delicados. O principal ponto da reforma é desburocratizar, é facilitar a vida do empresário, ou seja, é tirar a quantidade de impostos hoje que muitas vezes o empresário paga sem saber efetivamente o que ele está pagando e simplificar em 2, 3 impostos, 2, 3 tributos. Então há uma unificação, ou seja, ela vem de fato tornar mais acessível e tornar mais fácil para esse empresário entender o que ele estará pagando. Vai ficar mais fácil, inclusive, dele calcular o que é o preço do produto, o que é que ele está pagando de imposto. Inclusive, uma das adequações, já a partir do próximo ano, é a adequação da nota fiscal nacional, aonde o empresário ele vai separar o valor do imposto e o valor do produto, para que fique claro para ele e para quem está comprando o que é o produto e o que é efetivamente que ele está pagando de tributo, que hoje, muitas vezes, o empresário não sabe. Só tem lá o preço total da nota e ele não consegue calcular efetivamente o que é imposto e o que é o valor do produto. Então, a reforma vai tornar mais clara esse aspecto. Dentro da reforma também, você vem diminuir a quantidade de impostos e deixar a carga tributária mais equitativa, ou seja, aqueles que pagam menos imposto, que são optantes do Simples Nacional, vão continuar do Simples Nacional e há um escalonamento na tributação para as grandes atividades, bancos, indústrias, comércios, eles vão pagar de fato um imposto maior, mas há essa diferenciação entre quem é pequeno, vai ter um benefício, vai ter uma alíquota menor. As mercadorias que são entendidas como essenciais, mercadorias da cesta básica, por exemplo, elas vão ser isentas de imposto, tem uma redução tributária considerável, mas haverá uma compensação para aquelas outras atividades de maior escala que justificariam essa perda de receita. Então, a reforma ela vai mudar completamente a estrutura fiscal do país. Olha, eu estou assombrada, viu, doutor? Eu estou assombrada porque quem está embaixo da pirâmide, você está falando aí que quem tem mais vai pagar mais imposto e quem tem menos paga menos imposto. Hoje a sensação que o brasileiro tem é que ele, falando em um linguajar muito popular, ele só se ferra. Ele paga imposto de um lado, paga imposto do outro. Eu pago imposto, mas eu tenho que pagar plano de saúde. Sim. Eu pago imposto que é para me dar educação, mas eu preciso pagar uma escola privada para o meu filho. Então, além da gente pagar o imposto que se paga tradicionalmente, eu ainda pago por um serviço novamente. E se essa reforma vai ajudar a gente ver esses tributos que a gente paga com clareza, talvez também desperte o nosso senso crítico na hora de escolher os nossos governantes, porque um país que cobra tanto deveria entregar mais. Falei. Tô leve, doutor. Continuando ainda sobre esse assunto da reforma tributária, o que muda para os municípios com essa unificação de impostos? Os municípios eles vão ser obrigados a regularizar algumas situações específicas que em muitas cidades do nosso estado ainda não estão parametrizadas, como o IPTU, por exemplo.
Muitos municípios não cobram IPTU ou não regularizaram os imóveis, não tem esse cadastro imobiliário feito, esse cadastro imobiliário pronto. E já a partir do próximo ano, a Receita Federal vai obrigar os municípios a fazer toda essa atualização dos imóveis de todos os municípios do país. Então, se você, nosso telespectador, é de algum município onde você não tem o seu imóvel regularizado, onde você não paga IPTU, onde você não tem a matrícula do seu imóvel detalhada, já a partir do próximo ano, o seu município vai ser obrigado a fazer este procedimento. E se o município não fizer, e aqui fica um alerta para os prefeitos, para os secretários, para os chefes de tributos que nos assistem, se o município não fizer isso, o município corre o risco de perder receita, de perder repasse do governo federal, de perder emenda parlamentar, de perder convênio. Então é essencial que os municípios adequem essa situação imobiliária, façam adesão ao Cadastro Nacional de Imóveis, o CNI, e esse cadastro ele vai identificar todos os imóveis do país já em nome do proprietário. Então é interessante também para o nosso telespectador verificar a situação do imóvel dele. Se está no nome dele, se não está, se está regularizado, se não está, procurar a prefeitura. Eu já estou com a questão aqui. Para fazer essa regularização, porque isso vai ser obrigatório já a partir do próximo ano. Olha, se eu tenho uma casa lá em Piripiri que já foi vendida e não está no meu nome, já vai gerar um problema, já tenho que resolver. Já vai gerar um problema. Ainda bem que o doutor Joaquim está aqui para trazer os esclarecimentos. Inclusive, doutor Joaquim, a nossa conversa está agradabilíssima, trazendo aí muita informação para os nossos telespectadores. E já tem telespectador querendo participar e fazer pergunta. Vamos ver qual é a pergunta dos nossos telespectadores? Gostaria de pedir gentilmente que a minha produção coloque mais pertinho de mim. A apresentadora é cega de um olho. Você consegue me ajudar, Ellen, por favor? Olha aqui, ó. Doutor, os pequenos comerciantes locais vão sentir mais dificuldades para se adaptar? Tenho essa dúvida. É importantíssima essa dúvida, porque para os comerciantes locais, a gente recomenda, inclusive toda a confederação recomenda que ele procure uma equipe de contabilidade para fazer essa adequação. Por quê? Porque a depender da sua atividade, o seu imposto vai mudar. No âmbito estadual, o ICMS ele vai deixar de existir. Olha só. E no âmbito municipal, o ISS vai deixar de existir. Esses impostos eles serão unificados. Vai tudo para o governo federal. Vai tudo para o governo federal. Vai se unificar no IBS, que vai ser gerenciado e administrado pelo governo federal. Então, aquela alíquota que você paga hoje de ICMS como comerciante, ela vai mudar. Ela vai mudar. Ah, doutor, vai mudar para mais ou vai mudar para menos? Depende da sua atividade. Então, é prudente você procurar uma equipe de contabilidade para verificar se na sua atividade a alíquota vai diminuir ou a alíquota vai aumentar. Como eu disse, ele teve uma destrinchão, um escalonamento. Algumas atividades, como essenciais, elas terão uma alíquota reduzida, um benefício do governo federal, porém outras atividades elas vão aumentar. Então, eu recomendo ao nosso telespectador procurar uma equipe de contabilidade, uma equipe jurídica e indicar a sua atividade, qual é o seu comércio, do que você trabalha e fazer esse cálculo exato. Eu já estou ansiosa para ver tudo isso na prática, doutor, se a gente realmente vai conseguir extrair mais benefícios dessas mudanças e como que fica um microempreendedor individual que está lá na ponta, que muitas vezes não tem acesso a toda essa estrutura, que está ali, só consegue saber que tem um CNPJ. Pronto. Aí vai ter que buscar mais informações, porque também vai chegar nessa parte da população que trabalha no MEI. Também vai chegar no MEI. O MEI ele continua tendo a vantagem de pagar um valor fixo, que hoje é em torno de R$ 80 por mês. Esse valor fixo não está previsto de alteração na reforma, então ele permanece como R$ 80 por mês. Agora, o MEI ele passa a ter outras obrigações acessórias. Ele não vai poder deixar de fazer a declaração dele, ele não vai poder ter um emprego de carteira assinada, porque isso pode gerar alguns conflitos. Então, a reforma não muda o valor que o MEI pagará. Continua o valor que o MEI pagará. Agora vai mudar as obrigações, as exigências que esse MEI precisa ter. Então, a tendência do MEI é ele cada vez mais se profissionalizar. Por mais que é uma situação de uma empresa de pequeno porte, a gente recomenda ao nosso telespectador que vá procurando essas capacitações, inclusive a capacitação que teremos na Câmara de Vereadores na sexta-feira, amanhã, ela é gratuita, então é aberto ao público, para que você, MEI, para que você, empresário, optante do Simples Nacional, uma empresa de pequeno porte, saiba quais as obrigações que você vai precisar ter para você não ser penalizado lá na frente. Eita, doutor, e olha, você falou aí, você tocou num ponto delicado. Quer dizer que o microempreendedor individual, o MEI, ele não vai mais poder
ter o MEI e ser carteira assinada em uma outra empresa, isso muda com a reforma tributária? Isso interfere com a reforma tributária, porque inclusive interfere nas atividades que podem ser MEIs. Hoje, não são todas as atividades que você pode ter como MEI e você não pode fazer contratação de mais de um funcionário na sua MEI. Então, são limitações que a própria estrutura da MEI estabelece. Com a reforma, essas limitações elas vão aumentar, porque a ideia é que você não permaneça como MEI. A lógica da reforma é que você comece como MEI e vá crescendo o seu faturamento. Então, você passe 1 ano como MEI, passe 2 anos como MEI, depois você vire Simples Nacional e vá crescendo a sua empresa. Até porque o MEI ela tem uma restrição de faturamento. Você só consegue faturar 80 mil por ano. Então, é um valor efetivamente limitado e que o governo ele tem uma perspectiva de que aquele MEI ele seja temporário. Você não viva a vida inteira sendo MEI, ele seja só a porta de entrada dos empresários dentro da regularização, para eles se regularizarem, mas a perspectiva é que a empresa cresça, ele fature mais e vá passando para os outros regimes. Consequentemente, aumentando ali também a carga tributária e assim por diante, os serviços que deve prestar ao Estado. Eita, que essa reforma tributária promete, viu, doutor? Mas eu vou aproveitar que o senhor está aqui e os meus telespectadores estão fazendo mais perguntas. Vamos conferir as perguntas dos nossos telespectadores, Ellen? Olha só, doutor, os preços dos produtos e serviços vão subir ou cair com essa nova reforma tributária? Sou de Teresina. Pronto, essa pergunta é ótima. Produtos que são caracterizados como essenciais, por exemplo, produtos da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, óleo, a tendência desses produtos, especialmente do gênero alimentício, é que o preço caia. Por que o preço vai cair? Porque a alíquota vai diminuir. Ela tem um incentivo em relação à carga tributária, então esses produtos de natureza essencial, o preço, a tendência deles é cair. Em compensação, mercadorias que são consideradas, entre aspas, supérfluas, que não são caracterizadas como mercadorias essenciais, a tendência desses preços é aumentar, porque a carga tributária, em comparação a hoje, ela vai aumentar. Então, como eu disse, a tendência é você analisar por tipo de produto, por tipo de atividade. Não dá para dizer que todos os preços vão diminuir, nem todos os preços vão cair. Vai depender do produto que nós estamos avaliando. Então, a reforma ela analisa o tipo de empresa e o produto que essa empresa produz. Eu já estou preocupada, doutor, porque, por exemplo, ter um carro hoje no Brasil já é uma demanda muito difícil para quem está na base da pirâmide. Será que com essa reforma, quando você for comprar o seu carro popular, esse preço sobe ou esse preço cai? Bom, a gente vai precisar esperar para ver na prática como isso vai funcionar. Mas para encerrar a nossa conversa, eu quero fazer agora uma pergunta muito pessoal. O senhor é um homem experiente, esclarecido da lei. Na sua opinião, como profissional, advogado, você acredita que essa reforma é positiva para o nosso país ou que a gente ainda vai ter que galgar mais degraus até chegar num lugar confortável? Ela é positiva para o país, ela é vantajosa para o país por deixar mais clara o que efetivamente nós pagamos. Hoje, o principal problema de muitas empresas é não saber o que se paga de imposto. Nós não sabemos a realidade de quanto a gente paga de uma água, de um pão, de uma xícara, quanto que a gente paga em cada um desses produtos. Então, a reforma ela vem esclarecer e deixar muito claro, tanto para o empresário como para o consumidor final, o que ele está efetivamente pagando. Isso é uma vantagem, isso é um mecanismo de organização e de clareza, não só de clareza, mas de segurança, para as empresas se organizarem e terem efetivamente esse controle. Agora, ela vem mudar toda a estrutura fiscal e contábil. Por isso que ela começou em 23, em 2026 vai ser o seu início do período teste e o período de conclusão dela em 2030, 2033. Então tem um longo tempo para as pessoas irem se adaptando com essas alterações, com essas modificações. Não é algo abrupto, não é algo que vai ser imediato, onde você já vai sentir isso no dia seguinte. Vai ter um longo tempo de transição. Mas é importante, já no próximo ano, como os municípios e as empresas têm essas obrigações, já ficarem atentos e se adaptarem a essa nova realidade.
É isso, esse foi o quadro Seu Direito, esclarecendo aí esse assunto importante para os brasileiros, a reforma tributária. Eita, meu povo, confesso que eu estou assustada, mas vamos seguir devagarzinho que vai tudo se alinhando. Minha avó dizia o seguinte, é no balançar da carroça que as melancias se organizam. Vamos acreditar, não é isso, doutor? Que nessa nova fase o nosso país vai ter sim essa clareza e conseguir se desenvolver muito mais. Muito obrigada, doutor Joaquim, pela sua participação. Você é bem-vindo nesse programa sempre. Muito obrigado a todos os telespectadores e um abraço à dona Ellen pelo último dia. É um segredo ainda, doutor. Não conte agora, não. A gente está só criando a expectativa, mas os nossos telespectadores já estão desconfiados. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. Obrigado.